logístico, mas em duas vertentes, que é a nacional e a internacional, e aí foi dado esse tema. E aí eu gostei bastante. Eu vou começar aqui as projeções, vou pedir para que vocês, eu vou dar um tempo no final, para que vocês possam, a gente vai abrir, né, e para algumas perguntas, se vocês necessitarem aí de fazer perguntas no finalzinho, e aí nós vamos fazendo a contextualização com base naquilo que vai ser apresentado aqui agora, tá bem? Eu vou começar aí, eu vou só perguntar para o professor se vai estar aparecendo. Espera aí. No final, que é o final mesmo, eu faço o envio para a professora Franz, ou professor Leonardo mesmo, né? E pronto. Professor, eu vou começar aí, eu vou deixar desse jeitinho, porque daí eu consigo controlar aqui. Eu não vou deixar ele em tela cheia, porque eu gosto assim desse jeitinho, eu consigo controlar ele aqui. Então, eu vou começar aqui. Carregar do meu computador. Vamos lá. Ah, não, eu não quero anexar. Compartilhar Carregar o do conteúdo. computador, ele só vai deixar se anexar. Tem que compartilhar. Tá. Vê se tá aparecendo, por gentileza. Ele no... Eu não vou deixar... Tá, né? Então, eu vou começar aqui, tá? No final, eu faço o envio para vocês. Tiro algumas coisas, tiro ali as minhas apresentações pessoais. E aí, eu envio ele assim na íntegra para vocês. Tá bem? Então, o tema é voltado às negociações nas operações logísticas. Eu só não acrescentei esse adendo, né, da logística nacional e internacional, porque eu acabei colocando os dois. Então, é na logística como um todo, tá? O professor Leonardo começou a me apresentar, né, eu aproveitei um painel que a professora Francis havia feito, né, na anterior, e eu coloquei os mesmos. Eu tenho aí as formações na área da gestão portuária, comércio exterior, fiz as especializações MBA na área de negócios internacionais, a gestão estratégica de negócios, que envolve, de fato, essas relações, né, negociais, estratégica de pessoas, e aí eu fui mudando, na verdade, o meu segmento profissional, né, e as minhas competências e habilidades para a área da educação. Então, na área da educação, voltado mesmo a esses processos de neuropsicologia e desenvolvimento humano. Uma pós que eu gostei muito, foi até uma pós que eu fiz aí pelo Centro Paulo Souza, foi esse de ensino e aprendizagem de jovens e adultos, né, onde eu conheci várias ferramentas voltada à parte de metodologias ativas, né. O Centro Paulo Souza, ele já tem essa filosofia, né, em trabalhar as metodologias, então, não só a teoria, mas as aulas práticas, né, colocar vocês para pensar, desenvolver essa parte cognitiva, né, a parte de relações humanas, inter e intrapessoais, devido também a essas práticas das condições socioemocionais. Então, eu acabei mudando e melhorando, talvez, o meu conceito, que é o conceito profissional, com essas formações. Eu vou deixar esse card para falar por último, né? Aí foram os lugarzinhos por onde eu passei, né? Atualmente, eu estou no Centro Paula Souza desde o ano passado. Eu saí do processo seletivo aí das ETECs, e aí eu migrei para as capacitações dentro do Via Rápida. Então, desde o ano passado, eu estou com as capacitações em formação profissional, né, os cursos profissionalizantes de curta duração, que são os cursos de 60 horas. Então, desde o ano passado, eu estou com as capacitações pelo centro, né, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e também dou as capacitações dentro do sistema prisional, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, nas duas condições, aqui eu atendo a unidade de Mongaguá, a unidade de São Vicente, né, no sistema prisional, e o Via Rápida, até o mês de fevereiro, eu estava fazendo os atendimentos e as qualificações presenciais. Então, a Tainá é uma aluna aí da administração, ela fez a capacitação comigo, né, o ano passado. Na verdade, ela fez 2.
ela ter feito um, mas ela teve tanta vontade, tanta iniciativa veio por parte dela, que ela acabou fazendo os 2 cursos e eu falei, tá, e não vai ter a certificação do outro, mas ela acabou se disponibilizando, né, para capacitação dos 2 e acabou ficando os 2. Falei da ETEC, ela acabou fazendo, né, o processo seletivo aí, e aí eu estou muito feliz de saber que ela está por aí, né, está por aí com a gente. Então, até fevereiro eu estava nas condições presenciais, e a partir de março, por decreto aí do governador, todas as capacitações do Via Rápida, elas passaram a ser remotas. Então, agora em março, o bom do remoto é o seguinte, como o Centro Paula Souza, ele pegou um contrato com mais de 18 mil vagas, né, mais de 18 mil títulos para capacitação, o bom de março, ou do sistema remoto, é que eu acabei conhecendo pessoas de várias regiões diferentes do estado de São Paulo, né? Então, o centro pegou pessoas aí do interior, pessoal aí da grande São Paulo, né? E eu acabei conhecendo alunos de várias zonas dentro do estado de São Paulo, e nós finalizamos dia 9, dia 14 eu começo de novo, mais 3 turmas, e a gente vai seguir até dezembro, ou até Deus mudar o meu conceito, né, o meu caminho aí, minha história, e de fato eu segui outras coisas, né? Então, atualmente eu estou pelo centro, e dentro das capacitações de Via Rápida, tem ofertas aí de diversos cursos, segmentos diferentes, né? E dentro da logística, todos os cursos, eles são preenchidos, principalmente os de logística, tá? Os voltados à área de logística. Então, almoxarife, estoquista, ainda mais agora, né? Agora tem um auxílio bolsa, tem uma bolsa, né, de ajuda de custo, e os cursos, na verdade, estão todos preenchidos, né? Então, tem uma demanda e oferta aí. Isso, o professor Léo está colocando aí, né, a bolsa de R$210, e o bom é que a instituição escolhida, né, para dar essas capacitações foi o Centro Paula Souza. Então, eu estou muito feliz por isso. Dentro desse contexto, que é o contexto aí das negociações, eu vou começar com o básico, né? Então, passando esse conceito de negociação dentro do conceito da logística. Então, negociação é um processo de interação social. Quando a gente fala social, ele vai ser executado por pessoas, né? Então, vai envolver 2 ou mais pessoas que possuem interesses em comum. Quando a gente fala sobre negociação, né, e a gente já fala da interação social, não tem como negociar pensando que o negociador, ele precisa entender só das condições técnicas, entendeu? Ele precisa ser alguém muito técnico. Quando a gente fala dessas interações sociais, é alguém que vai precisar, e eu coloquei isso no final, desenvolver habilidades, né, intrapessoais, né, desenvolver conceitos de habilidades cognitivas para lidar com o outro ou com outras pessoas. Então, quando nós falamos da interação social para uma negociação, você de fato vai precisar, a maioria das negociações, a gente fala assim, 50-50, né? 50% das habilidades e competências com o conceito técnico. Eu posso ter vários profissionais negociantes que tenham a mesma qualificação dentro dos conhecimentos, das condições técnicas, mas, de fato, um bom atendimento, quando a gente fala assim, cara, o cara negociou comigo e ambos saíram ganhando, né? É o que fica. Hoje as negociações, elas são baseadas num relacionamento pós, porque eu não posso concluir uma negociação pensando que vendi, deu certo para mim, deu certo para o outro, e não pensar no depois. A gente fala que as negociações hoje, elas precisam ser sustentáveis, né? E esse processo da sustentabilidade dentro do negócio, dentro da negociação, ela depende muito mais das habilidades pessoais que essa pessoa vai ter do que dos conhecimentos técnicos, tá bem? A gente vai falar disso ao longo, vocês vão entender isso no final. Então, alguém, por exemplo, né,
que seja proativo, que desenvolva aí raciocínio rápido num processo de negociação, alguém que saiba ouvir, né? E aí a gente vai falar das fases da negociação, que vai ser um pouquinho mais lá para o finalzinho. Então, dentro dos contextos negociais, né, a gente fala que elas são dedicadas, qualquer negociação vai ser dedicada ao interesse comum. Por quê? Porque quando a gente fala dessa negociação, interesses comuns, a maioria das negociações, elas vão precisar ser pautadas, né? Vai precisar ter um acordo quando a gente fala da logística. Então, um documento que formalize esse processo que foi negociado. Então, tudo aquilo que foi negociado, vou até colocar aqui um negócio para não esquecer de falar para vocês. Tudo aquilo que foi negociado verbalmente, ele vai ter validade legal no nosso negócio, no negócio da logística, quando de fato ele for documentado. Então, todo o acordo com interesse comum, quando eu fecho uma negociação, ela vai precisar ser pautada, tá? Ela vai precisar ser escrita. E aí, quando nós falamos da negociação, é muito bom quando a negociação ela tem esses ganhos mútuos, né? Onde ele traga satisfação para aquele que está vendendo e a negociação para aquele que está comprando, né? Então, é uma troca, e é uma troca justa, onde as duas partes vão ganhar, tá? Existem conceitos dentro dos critérios de negociação, né? Então a gente fala assim, professora, mas tem o processo perde-perde. Perde-perde ninguém ganha, né? Perde-perde você nem fecha contrato. É um processo em que um vai ganhar e o outro vai perder, então não vai haver satisfação. Então, quando a gente fala de ganhos mútuos, ele precisará estar vinculado a uma palavra chamada satisfação. Então, a satisfação, para quem compra, para quem vende, entra nesse conceito que é do ganha-ganha. Então, as duas partes vão ganhar. Então, um acordo justo, né? É uma negociação que foi justa. Uma parte vendeu, a outra comprou, uma falou, a outra ouviu. Foi fechado esse acordo, e aí ele entra naquele conceito que é o conceito que eu falei inicialmente. Todo o processo de negociação, ele tem como base a sustentabilidade do negócio. Eu não posso pensar que eu vou fechar um negócio só para vender ou para empurrar isso para o meu cliente e que numa próxima, né, ele não vai comprar comigo porque eu enrolei, porque eu não fui claro, né? Então a gente vai falar dessa clarificação que tem que haver nesse processo negocial, né? Deixar claro o que vai ser acordado, né? Se eu vou ser responsável pelo pagamento de um seguro, né? Ou se esse seguro é nacional ou internacional, mas eu preciso deixar claro, né? Tudo que é negociado. E tudo que é negociado na nossa área, ele precisa ser pautado, tá? Por escrito. Então, acordo que ele precisa ser por escrito. Em todo o processo negocial, vai acontecer, né, a barganha. Quem aqui nunca barganhou, né? Quando a gente vai comprar roupa, quando você vai comprar um calçado, quando alguém vem e quer comprar um curso, professora, aí a gente barganha, né? Mas esse poder, que é o poder de sustentar o negócio, né? Ele está baseado em uma coisa chamada, isso não pode ser perdido na logística, né? O poder que nós temos de encantar o cliente. Então, a negociação, quando a gente fala de encantamento para aquele que está comprando, ela não envolve a técnica, ela envolve o ser, ok? O ser é a pessoa. Voltando aqui, todo o processo de negociação tem aí a barganha, né? Então, ela é válida em qualquer processo de negociação, em qualquer mesa de negócios, né? Em qualquer negócio que vai haver interesse comum e pessoas, tá? Dentro do conceito de negociação, nós temos aí, depois que esse acordo é fechado, né? Foi fechado esse acordo. O acordo, ele é pautado, ele pode ser um acordo bilateral, onde a negociação foi feita, né, com duas partes, entre duas partes, ou ele pode ser um acordo que nós chamamos de acordo multi, né, onde vai envolver mais partes interessadas aí nesse processo da negociação. Eu gostei disso, Selma, isso mesmo.
Toda pessoa que vende, né, que vai negociar, ela precisa ter esse carisma, né? Porque ela tem que pensar no negócio num todo. Eu não posso pensar em vender e não ter mais essa pessoa comigo. Ou vender e ela só fazer essa compra comigo, essa negociação comigo uma vez, né? E por conta de algum gesto meu, de alguma ação minha, a próxima negociação, ela vai fazer com outra pessoa, né? Eu quero que ela fique comigo, eu quero que ela seja fiel a mim. E fidelidade na logística tem muito a ver com encantar o meu cliente, né? Fazer um trabalho, que é o trabalho pós-venda, que nós passamos aí na logística, acho que tem na matéria do GCA, não sei se mudou, mas verificar, né, esses níveis de serviço. Depois que você vende, depois que chega até o cliente, você deixa isso para lá? Você não liga para saber desse cliente, se de fato ele recebeu de acordo com aquilo que foi acordado, né? Então, o encantar cliente, ele não termina só quando o cliente recebe a mercadoria, né? Nós precisamos fazer um trabalho do pós, que é o pós-venda mesmo, tá? Nesse processo das negociações, ela pode ser pautada em questões econômicas, né? Em questões socioculturais, em questões ambientais, questões políticas. Então, quando nós falamos aí dos acordos, entre um produtor de soja e um comprador dela, a gente está falando de relações econômicas, né? E dentro desse conceito do acordo, ele pode ser classificado como bi ou como multilateral. O signatário nesse processo, né, esse termo, que é um termo jurídico, sempre serão as pessoas ou as partes envolvidas nesse acordo. Eu coloquei essa imagem porque hoje, de um tempo para cá, há um ano, né, quase, nós ouvimos falar muito sobre acordos multilaterais ou bilaterais que envolve a compra, né, da própria vacina, né, contra o Covid. E aí no Brasil nós não temos essa patente, né? Nós não conseguimos ser autossuficientes para isso. E aí nós dependemos sim, de acordo com outros países, isso mesmo, Paloma, de acordo com outros países, sentar e negociar. Então, negociar essa compra. Então, o que mais está sendo falado nesse último ano, né, aqui no país, é sobre as vacinações, né? Dentro desse conceito, né, que é o conceito das vacinas, algumas coisas vão para uma mesa que é uma mesa de negociação. Então, ele foi acertado preço, foi acertada a qualidade, foi acertado a entrega, né, prazos de entrega, foi acertado os meios de transporte para que isso chegasse aqui. Então, nesse processo, não tem qual o melhor modal a ser utilizado. Nesse processo, vai depender muito da necessidade do cliente. Neste caso, o cliente, o que envolve essa entrega, né, está pautado aí na saúde, que é a saúde pública, né? E aí o transporte utilizado foi o modal aéreo. Então, embora seja mais caro, né, os fretes relacionados ao modal aéreo, quando a gente fala sobre as vacinas, né, só o aéreo, ele não tem uma eficácia para chegar no destino final. Então, tem aí as intermodalidades, né, nesse conceito. Então, foi negociado os conceitos, são os conceitos de intermodalidade, envolvendo rodoviária, envolvendo os processos aéreos, né? Foi envolvida aí as questões relacionadas à armazenagem, as questões relacionadas à gestão do estoque dessas vacinas, a distribuição em território nacional entre os estados, e principalmente o primeiro assunto do acordo foi em relação às tributações, tá? Referente a esse processo. Então, o acordo foi iniciado com a isenção, né, dos tributos relacionados à importação, os impostos são cobrados, né, algumas contribuições e taxas também que encarecem o processo da importação, e aí foi o primeiro assunto, o primeiro tema relacionado às negociações, né, pautado isso, né,
a redução da alíquota a zero, né? E tudo que é voltado hoje à parte dessa condição da saúde, que é a saúde pública, voltada às vacinações, elas tiveram aí as taxações a zero, né? De tudo que vai entrar aqui relacionado ao combate do Covid-19. Quando nós falamos dessas negociações, eu trouxe a vacina porque é um assunto que está em pauta, né? Nós falamos muito sobre os acordos internacionais. Então, dentro dos acordos internacionais, porque aqui nós iremos comprar de outros países, né? Esse acordo, a negociação e o acordo firmado com esses países, ele é baseado em uma coisa que nós chamamos de blocos econômicos. Então, para que haja, de fato, a entrada, né, desses insumos aqui para o Brasil, ele foi pautado, né, em acordos que o Brasil tem com outros países. Então, quando nós falamos dos blocos econômicos, o país ele tem mais de 17 acordos firmados, né? Tem mais de 17 contratos relacionados a blocos econômicos. Nos conceitos de negociação para compra de insumos, para participação aí em atividades culturais, né, com outros países. Então, aqui, redução tarifária, livre comércio de pessoas. Então, o Brasil ele tem mais de 17, ele está incluído em mais de 17 negociações voltadas aos blocos econômicos. Toda negociação em acordo internacional, aqui no país, ele não tem apenas o aval do nosso presidente, tá? Vai envolver, então, os signatários, que serão as partes envolvidas no processo, né? E com o aval do presidente, tem aí a intervenção, né, ou a parceria do ministro das Relações Exteriores. Todo o acordo firmado internacional, ele sai nesse Diário Oficial da União, né? E ele é um acordo público. Então, dentro do site, né, da divisão de atos internacionais do Itamaraty, qualquer acordo que você queira visitar, né, ou saber quais que o Brasil faz parte, quais estão na ativa, né, quais acordos aí estão em vigor, a gente tem o acesso público para consulta, também. Então, todos eles saem aí no decreto, né, no Diário Oficial da União, e aí eles se tornam públicos. Quando a gente fala das negociações em qualquer operação logística, eu gosto dessa parte, né? Eu gosto de todas, mas eu gosto bastante dessa parte. Muita gente acredita que as negociações dentro da logística, ela está baseada somente, quando a gente fala de logística, as pessoas associam logística a transporte. Então, só o meio de transporte. Ah, só o rodoviário, não pensa no aéreo. Ah, só no rodoviário. E nesse conceito de... Sim, nesse conceito, que é o conceito da logística, e quando nós falamos sobre negociação, ela é ampla, ok? Quando a gente fala assim de custo final do processo, né? Ela é ampla. Então, ela não entra só no conceito da logística de transporte, a logística de distribuição. Tem outras coisas que podem ser negociadas. Dentro das operações logísticas, a primeira coisa que o negociador, quando a gente fala de conceitos técnicos, né, para esse negociador que vai para a mesa de negociação aí, ele precisa entender das leis nacionais, né, leis internacionais. Por isso, tem aí vocês, todo o curso técnico ou de nível superior dentro das formações das respectivas áreas, tem legislação. Então, de fato, nós precisamos entender das leis que vigoram atualmente no país, tanto aqui quanto lá fora, tá? Entender um pouco sobre os contratos comerciais, porque numa negociação internacional, eu preciso entender o tipo do Incoterm que vai ser vinculado a esse processo, né? Então, dentro dos acordos internacionais, são os contratos comerciais definidos aí, estabelecidos, né, os 11 contratos de Incoterm, eu preciso ter base e conhecimento de Incoterm para negociar contrato, que são esses contratos comerciais. Saber quem vai ser responsável pelo frete principal, saber quem vai ser responsável pelo seguro, o desembaraço da carga. Então, entender um pouco sobre contratos comerciais, Incoterms.
Entender a logística, que é a logística nacional e internacional. Esse conceito da logística aqui envolve armazenagem, né? O que é estoque, o que é armazém, quem é o fornecedor nesse processo, quem é o distribuidor, quem é varejista, entender o conceito da logística num todo, né? O que é uma demanda puxada, o que é uma demanda empurrada, quando eu falo de negociação, né? Se de fato essa produção vai ser baseada naquilo que já está programado, né? Ou já foi pedido por esse comprador, entender dessas operações portuárias, né? Quando eu falo das operações portuárias, a grande maioria, né, de toda a carga e movimentação de importação ou de exportação, ela vai acontecer pelos portos. Então, entender, quando eu falo das operações portuárias, o que é um REDEX, o que é um porto seco, né? O que é um CLIA nesse processo, quem de fato é o operador portuário, quem é a CODESP, quais são os órgãos, né, que vão fazer parte de um processo quando a gente fala de infraestrutura, né? Então, trazer uma carga para cá e já falar para esse cliente, por exemplo, se for fruta, se for alho, se for cebola, que vai ter interveniência, vai ter anuência, né, nesse processo, vai ter um processo de posicionamento dessa carga, né, vai ter coleta de amostra, e que talvez, quando isso chegar aqui no Brasil, a gente não consegue atender, talvez, o cliente dentro do prazo que ele queira para um desembaraço, tá? Por quê? Porque nós iremos obedecer leis, né? Tratativas de negociação, quando a gente fala de processo aduaneiro. Aqui ainda, dentro do conceito de sistemática, quando eu falo sobre operações internacionais, ela não precisa nem ser portuária, tá? O negociador, ele de fato vai precisar compreender essa sistemática de importação e exportação. Aqui, essa sistemática, ela envolve pagamento de tributos, né? Isenção, se for uma modalidade em que você vai negociar uma compra que ela é temporária, né? Vai entrar no Brasil de forma temporária, a sistemática é outra, né? Se for algo que vai sair daqui para fora, também num processo temporário, a gente já vai falar de um regime que ele é especial, então as tributações elas estão vinculadas a uma isenção, uma redução nesse processo. Entender sobre os documentos que farão parte desse processo de negociação, tanto na logística nacional quanto na logística internacional. Então, entender que documentos fazem parte desse processo quando eu estou negociando com um cliente. Entender um pouco sobre as teorias e práticas de câmbio, quando for uma operação internacional, todo o processo vai estar vinculado ao câmbio, que é a troca da moeda, de seguro de carga, então quem vai ser responsável pelo pagamento do seguro nacional, do seguro internacional dessa carga, seja ela aérea, rodoviária, ferroviária, né? Então, precisa entender um pouco sobre os conceitos de seguro, que é o seguro de carga, estar atualizado em todos os acontecimentos do dia a dia nacional e internacional. Se for na logística nacional, conceitos nacionais, né? Se for do internacional, conceitos internacionais. Conhecer muito bem o produto. Esse daqui, quando eu falo da negociação, eu não vou falar que esse é o item mais importante, mas ele entra, né, numa classificação essencial. Aquele que negocia, né, a venda de alguma coisa, ele de fato precisa conhecer aquilo que ele está vendendo, tá? Nesse caso, conhecer muito bem o produto, tá? Ainda dentro desses contextos, entender sobre as técnicas e os processos de negociação, tá? Então, quando eu falo de entender técnicas e processos, aqui a gente fala da concorrência perfeita. Então, quando a gente fala do tipo de fornecedor, né? Entender o que é a concorrência perfeita, o que é o monopólio, quando eu falo de fornecedor, né? O oligopólio. Então, entender esses conceitos e as técnicas, que são as técnicas de negociação. Se for um negociador que vai envolver, né, alguma mercadoria que vai sair ou que vai entrar, por exemplo, ele precisa ter conhecimento de inglês, tá bem? Ou básico desse inglês,
ou inglês técnico, mas se ele vai negociar e vai falar com alguém, ele vai fazer a conversação. Então, necessita aí do inglês. Toda negociação, ou as negociações, né, bem definidas, ela tem aí a interação, vai ter a influência daquele que está negociando, né? Tem aí um escopo antes de virar, de fato, uma proposta, vai ter a parte de argumentos, então ouvir o que o outro tem para falar, argumentar sobre esse produto, barganhar de verdade, né? Entender o processo, que é o processo do negócio, né? Nós falamos muito sobre um processo onde um ganha e outro perde. Quando você vai para uma mesa de negociação, onde você já vai com a intenção de que alguém vai perder e esse alguém não sou eu, alguém vai perder. Eu vou negociar, mas eu estou indo para ganhar, né? Sem entender o lado do outro, as necessidades do outro, dificilmente você vai ter um parceiro de negócios, né? Hoje, e há anos, né? Nós falamos sobre as parcerias. Primeiro porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Se você tiver inimigo, então ferrou, né? A gente precisa aí do network, a gente precisa de outras pessoas, nós precisamos ter bons relacionamentos, né? E por que não ter bons relacionamentos comerciais, né? Então entender que a outra parte, ela tem as necessidades dela, assim como eu tenho minhas necessidades quando eu vou negociar, por exemplo, né? E aí eu vejo onde eu também não estou perdendo muito, né? Onde eu não vou perder. Quando eu vou negociar alguma coisa, por exemplo, né? Os últimos tempos está sendo negociar coisas, eu vou negociar vendo, eu já vou com a proposta das duas partes ganharem, né? Porque por trás de mim tem outras pessoas, né? E eu não posso simplesmente perder por perder. Então, as negociações que eu venho fazendo ultimamente, ela envolve o ganha-ganha, né? Uma parte vai ganhar, eu vou ganhar, e todos vão ganhar, e todos serão felizes, terão um final feliz, né? E eu não penso no projeto do negócio só, eu penso no depois, porque eu quero ter essas pessoas como parceiras minhas, né? Então, entender que todo negócio de negociação, ele pode ser um bom negócio que envolva boas relações humanas e negociais, tá? O negócio propriamente dito. Mas não tem como fechar negócio, né? Se você não tiver boas relações humanas. Eu posso ser doutor, né? Em teorias, em técnicas maravilhosas, né? De negociação. Eu sou o técnico em negociação. Só que, sendo técnico em negociação, eu não ouço, né? Não ouço, a minha parte, a minha fala é a que está certa, né? Eu sempre tenho a razão, e aí não vai acontecer. Não vai existir um processo onde eu coloquei aquela palavra, né? Satisfação. Satisfação no negócio tem quando as duas partes ganham. É que nem casamento, né? Casamento é um acordo. Foi uma negociação, é uma negociação baseada em respeito, em companheirismo e várias outras coisas, mas ela é assinada, é um casamento assinado, né? Um casamento assinado. E ele vai precisar de boas relações humanas, tá? Então, nenhum negócio, ele vai ser sustentado somente pelo conhecimento técnico. Alguém está com a câmera aberta, e eu acho que é o Altair, né? Altair, meu querido, se você puder fechar sua câmera, a gente agradece. Obrigada. E dentro desse contexto, então, o ganha-ganha, né? O ganha-ganha vai ter a satisfação para as duas partes, você vai ter um parceiro comercial, né? Porque todo processo de negociação, quando a gente fala da logística, vai envolver os riscos, custos e o tempo, né? Vai envolver várias coisas, mas as três coisas fazem parte da logística, né? Risco, custo e tempo. E por que essas três não podem ser pautadas no ganha-ganha para todo mundo, né? E, de fato, ao invés de ter um adversário, eu tenho um parceiro comercial, né? Dentro desse contexto da negociação, existem cláusulas
que precisam ter essa atenção especial, né, na cadeia, no ciclo da cadeia de suprimentos. Então, nós precisamos dar uma atenção especial na negociação, quando nós falamos de transporte, quando a gente fala sobre embalagem, né, a proteção do seu produto, porque eu não quero receber uma mercadoria variada, né, ou não quero receber no exterior, talvez, um produto que eu negociei em embalagem, e essa embalagem veio em desacordo com aquilo que foi negociado, né. A armazenagem nesse processo, então, onde vai ser feito, por quanto vai ser feito, se eu vou ter free time nesse processo, né? Então, entender, e isso são cláusulas que precisam ter uma atenção especial para quem está negociando, né? Os seguros sobre as cargas, a prestação de serviços, quando eu falo sobre o manuseio. Então, o manuseio, ele vai depender de pessoas, né? E pessoas qualificadas nesse processo. Né? Eu não posso negociar, por exemplo, aqui no conceito nacional, uma carga IMO sendo operada por alguém que não tem a habilidade, não tem a competência para fazer isso. A mesma coisa transporte de uma carga perigosa, né, ou de uma carga de projeto, na negociação, eu já sei que ela é uma carga especial. E aí a condição, eu posso negociar o frete, né? Pode haver a barganha do frete, mas o seguro dessa carga, ela vai existir. E aí o seguro, ele vai ser baseado, de fato, né, na especificidade dessa carga. Tá, eu não posso barganhar seguro, mas eu posso barganhar o frete? Posso, né? E então eu falo que essas cláusulas são as cláusulas especiais quando nós falamos aí da cadeia de suprimentos nacional. E a forma de pagamento, é claro, né? É claro. Então, quando nós falamos da atenção especial, tudo na logística envolve uma atenção, mas esses itens são considerados fatores especiais, tá? Na logística nacional, então aparece aí, né, o conceito de armazenagem, manuseio da carga, né, então operado por uma pessoa que tenha, de fato, né, a qualificação profissional para estar fazendo isso, o manuseio da carga, então vai envolver equipamentos, o custo no processo, quando eu falo sobre custos, né, o custo do processo, quando eu falo de manuseio da carga, e eu vou fechar isso com o cliente, ele já fica sabendo que o manuseio mecânico, tudo que for envolver equipamento, vai ter um custo diferenciado, né? É diferente do manuseio manual, que é só a pessoa. Então, aqui eu consigo negociar isso, né? Aí, quando envolver os dois, né, professora? Dá para negociar? Dá para negociar tudo quando a gente quer fechar negócio. E onde as duas partes têm que sair absolutamente satisfeita com o negócio. Lembrando que o negócio, eu não posso pensar no processo do fechar final. Eu tenho que pensar em sustentar esse negócio, tá? Então, eu quero fechar vários contratos com esse cliente. Aqui ainda, dentro dos conceitos da fase negocial, né, que é a fase de todo o negócio, eu voltei às fases de uma operação de comércio exterior, né, onde envolve a logística internacional. E aqui nós usamos 5 conceitos para fechar qualquer negócio lá fora, né? A fase da negociação propriamente dita, né? Nada nunca vai começar de baixo para cima. Eu vou começar pelo... Não, eu vou começar pelo negócio, pela negociação. Aqui, foi o que eu anotei aqui, né? Antes de qualquer coisa for formalizada na logística internacional, o primeiro conceito é a negociação. É o primeiro, é o de tudo. Então, aqui eu analiso a pessoa que vai fazer a parte número 1, né? Se eu tenho um cliente que ele tem a necessidade ou o desejo de obter aquilo que eu estou vendendo, o negociador, a primeira coisa que ele precisa conhecer é o produto. E esse negociador, no internacional, ele não vai para uma mesa de negociação só entendendo sobre o produto. Ele precisa entender tudo aquilo que eu falei, que eu já falei com vocês, e mais ainda, né, sobre
costumes, aí ele precisa ter um feeling, né, para relações internacionais, entender sobre costumes desse comprador, se esse comprador não tem uma religião, né, os japoneses, os asiáticos, né, para a mesa de negociação não admitem atrasos, né, existem alguns conceitos relacionados à cultura japonesa, quando nós falamos de envelope fechado na cor branca, né? O preto para nós, por exemplo, é o luto. E não é isso para eles, tá? Então, quando nós falamos do negociador para o internacional, ele precisa entender tudo que eu já falei para vocês e um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais. Por quê? Porque as tratativas da logística internacional, ela vai envolver de qualquer forma, né? Operações muito caras, todas elas envolvendo câmbio. Então aí a fase negocial é a primeira, né? Esse negociador, quando eu falo da internacional, tem mais itens envolvidos na atenção especial, porque aqui eu vou colocar uma modalidade internacional, que pode ser aí o aéreo, pode ser o marítimo, então tem uma intermodalidade, mas aqui existe provavelmente mais que um transporte para esse conceito de carga, né? Então, sair daqui e deixar no destino vai envolver modais. O prazo da entrega entra aqui nesse processo, né? Porque os prazos, embora na logística a gente trabalhe com prazos muito apertados, na logística internacional vai envolver o regulamento aduaneiro, né? E aí existem prazos para que isso aconteça. A qualidade dos produtos, quando eu falo sobre logística internacional, vinculado ao processo da venda, vão certificados. E dois certificados importantes nesse processo é o certificado de origem, né, que nem sempre vai ser emitido pelo exportador. Nesse caso, produtor, fabricante do produto é que vai emitir uma declaração de origem para depois ser formulado o certificado de origem, né? E outro certificado importante que é o certificado fitossanitário. Então, quando aqui o negociador está falando da atenção especial para itens, entra um pouquinho mais de itens e um deles são certificados voltados à qualidade. O contrato, que foi o contrato que eu falei anteriormente, né? Os tipos de contratos, que são os incoterms ou incoterme, o tipo de embalagem que vai essa mercadoria lá para o exterior, o destino da carga é importante para nós, porque nós precisamos ter certeza da situação econômica do comprador e do país. São duas coisas, né? Eu vou estar vendendo para alguém que eu preciso, pelo menos, ter a certeza que essa pessoa tem condições, situação econômica para pagar esse produto que está indo para lá, né? Do país, é entender se esse país está passando por um processo de embargo, né, econômico. Dentro também desse conceito, que é o conceito do destino, aqui no Brasil, a gente leva muito em consideração a moeda de troca. Por quê? Porque o Banco Central tem moeda, ele trabalha com dois tipos de moeda. A moeda conversível e a moeda não conversível. Então, entender dentro aí dos conceitos do Banco Central, a moeda conversível, claro, é o dólar, né? Dólar, euro, libra, mas tem moedas aí que estão classificadas pelo Banco Central como moeda inconversível, então não dá para fazer negociação com esse tipo de moeda. Tem aí a forma de pagamento, né? Se vai ser pago à vista, se vai ser pago a prazo, se vai ter carta de crédito, se vai ter um banco, né? Banco tem que haver nesse processo. O banco do comprador, banco do negociador, o banco que vai fazer a mediação desse processo, então a gente chama aí o banco informador, né? Nesse processo também pode ter um banco fiador, né? No processo de câmbio, através das cartas de crédito. Esse negociador tem que entender sobre os seguros nacionais e internacionais de carga e da legislação que vai reger o contrato que vai ser fechado. Então, bastante coisa. Eu falo sobre as atenções especiais, tanto na internacional quanto na nacional. A nacional, ela tem menos itens, mas não significa que ela seja menos importante, tá?
Tudo na logística é importante, tudo, absolutamente tudo. A fase negocial, ela vai envolver os preços, então preço unitário, preço total da carga, as condições de pagamento, a elaboração de contrato, a emissão da fatura comercial, aqui no Brasil nós chamamos de nota fiscal, né? O pagamento de seguros. Então, na negocial, a negocial é o start de todo o processo que vai virar uma realidade. Por quê? Na negocial aqui, existe um documento, um procedimento que a gente chama de proforma. E a proforma, ela é um documento orçamentário. Quando a gente fala sobre orçamento, os orçamentos eles têm validade, né? Então, e outra, nada configura que um orçamento de fato vai virar um negócio. Então, aqui, a negocial é a base de tudo. É aqui que eu preciso encantar, ser claro com o meu cliente, né? E entender que nesse processo vai haver planejamento de todo o processo, envolvendo a nacional e a internacional. A fase 2, ela envolve a logística propriamente. Então, aqui, as embalagens que vão fazer parte do processo, o transporte interno, o processo internacional, o embarque, né, em que porto, né, isso vai ser embarcado, qual vai ser o porto de desembarque, operações de armazenagem. Aqui a gente trabalha com os conceitos pro rata, né, e pre-time, quando a gente fala sobre fechamentos de armazenagem, tempo de armazenagem. Vai depender muito, esses custos relacionados à armazenagem, ele depende muito da classificação da carga, tá bem? Eu posso falar disso no final. Então, entender a carga, entender o tipo de mercadoria que vai ser armazenado, vai envolver também nos custos diretos e indiretos na armazenagem. Aqui eu trouxe essa imagem, porque na minha conversa com o professor, ele falou sobre alguma coisa relacionada com navio, para alguma das turmas, né? Aqui a gente consegue negociar frete. O que mais dá para negociar é frete com o agente de carga, né? Os fretes relacionados ao processo de embarque dessa carga. Principalmente, pessoal, quando os fretes eles são consolidados. Então, quando o agente fecha um container, onde ele consegue fazer o agrupamento de vários importadores, o frete sai muito mais barato. Então, aqui, não sai caro, professor, essa negociação, essa negociação do frete. Tem duas coisas que o importador ele não vai conseguir se eximir, né? Que é a contribuição da FRMM, que eu coloquei ali, né? E os custos relacionados à infraestrutura. Então, esses dois, eles já são fixados, né? Porque são duas unidades aí públicas, então já tem lá o valor, não tem como negociar, mas o frete e todas as operações relacionadas ao conceito do frete marítimo, a gente consegue negociar com os agentes, tá? A fase 3 é a operação de câmbio, então aqui é definido qual moeda vai ser fechado isso, quais operações de câmbio vão ser envolvidas, os contratos de câmbio, né, os bancos envolvidos no processo, como vai ser feita a transferência desse dinheiro, entre outros, tá? Aqui no câmbio sempre vai envolver banco. E aí, banco, nós como pessoas físicas, a gente consegue negociar várias coisas em banco, né? E aí também entra aqui os conceitos de negociar com esse banco, né? Com o banco do comprador ou o banco do vendedor, né? As taxas relacionadas às taxas de serviço que precisam ser pagas, as taxas de documentação. Então, a gente consegue negociar isso também com o banco, tá? Tudo de banco é negociado. O quarto conceito é a fase fiscal. Então, entender que todo o processo vai envolver documentação, né, de despacho de entrada ou de saída. Pagamento de impostos, eu não posso negociar imposto, pessoal. Se você compra um carro, existe a designação aí pelo Estado Maior, que quando você compra um carro, você é obrigado a pagar um PVA, né? Então, o imposto, ele de fato é uma imposição sobre aquilo que você comprou, você terá que pagar. Na importação, existe
Existem os conceitos de pagamento aí, né, dos impostos que são vinculados à entrada de mercadorias, né, dessas mercadorias. E aí, tirando os impostos, tem as taxas, né, que são as taxas, as contribuições que a gente precisa pagar, que é a FRMM, tem o imposto estadual, que é o ICMS, que não dá para quebrar. Ah, só dá para negociar isso? Não, não dá. Dá para jogar uma alíquota menor do que do estado de São Paulo? Não, não dá, né? Os valores relacionados ao despacho, despachante, valores de despachante dá para negociar, né? Valores relacionados a agente de carga dá para negociar, aos agentes marítimos também dá para negociar, e as certificadoras, através dos laudos e dos certificados internacionais, aqui a gente também consegue negociar. Depende do volume da carga, né? A última fase é a fase aduaneira, né? Então, a emissão obrigatória desses documentos no portal único do comércio exterior ou no Siscomex ainda, no processo da importação, que está sendo migrado, né? A exportação já está concentrada aí no portal único, né? E eles, além da integração, eles minimizaram a quantidade de papéis e de processos envolvidos aí, né? Então, tem aí, nós temos agora a DUE, que é a Declaração Única de Exportação, e na importação está sendo feito o processo da DUIMP, né? Que é a Declaração Única de Importação, vinculada futuramente aos desembaraços sobre águas, né? Então, a maioria das cargas já havia, né, esse conceito, desde o ano de 2016, 2015, né, de fazer os desembaraços sobre águas, que é o processo do desembaraço da importação antes da carga atracar no costado e antes de darmos aí a presença de carga dela em território nacional. Então, quando essa carga chega, ela já é desembaraçada sobre águas, né? Então, já era um conceito antigo, já era a ideia da Receita fazer isso desde o ano 2015, 2016, né? Eu sei porque eu participei de um processo na própria Codesp, né? Para treinamentos voltados ao OEA, né? Que é o Operador Econômico Autorizado, para que isso se tornasse realidade já no ano de 2016. Mas ele está sendo migrado agora e aos poucos. O primeiro módulo foi o módulo exportação, tá? Então, saiu aqueles conceitos de um registro prévio de exportação, né? Ele virou um documento único, justamente para facilitar todo esse trâmite. Todo o trâmite de saída e os trâmites relacionados à entrada. Sobre as etapas do processo de negociação. Isso é para qualquer processo logístico, seja ele nacional ou internacional. Toda negociação, ela vai envolver uma coisa chamada planejamento, né? Uma preparação. Quando a gente está envolvido no negócio, a primeira coisa é planejar. Então, você planeja tempo, você planeja o assunto, você vai estudar esse assunto. Então, a preparação, o planejamento envolve, de fato, uma preparação, né? Como é que eu vou negociar processo internacional se eu não entendo nada do internacional? Como é que eu vou negociar o nacional se eu sei pouco de seguro, ou se eu sei nada sobre seguro, né? Se eu não conheço o meu cliente, se eu não conheço nada do comprador, né? Eu não tenho referências desse comprador, eu nem sei quem ele é. Então, quando eu falo da fase 1, que são as etapas da negociação, aqui eu preciso entender, me preparar, sim, isso mesmo, Paloma, até para um projeto de microempresas, né? Um MEI, uma empresa de pequeno porte, quando ela vai para uma mesa de negociação, ela precisa se preparar, né? Vocês não se preparam para uma prova? Vocês não se prepararam para a prova aí de seleção de análise curricular, do histórico escolar? Vocês fizeram toda uma preparação, né? Então, o planejamento, quando a gente fala sobre a negociação, o planejamento vinculado à preparação vai estar diretamente ligado ao antes, né? Antes que isso aconteça, eu já sei qual vai ser a data, né, dessa negociação. Se eu já sei qual vai ser a data e quem vai ser esse comprador, pelo menos,
eu vou sondar ele, né? Vocês vão fazer o spoiler dele lá no... Vai procurar, vai saber quem é, né? O que ele gosta, Quando você conhece o cliente, quando você, na verdade, tem interesse em conhecer quem vai estar com você consegue persuadir, mas você consegue encantar, porque você sabe quais são os gostos, né? Você sabe quem é, né? E na negociação, procurar chamar de fato a pessoa pelo nome. Hoje a gente tem muito isso do negociador, né? Qual o nome que você quer ser chamado? Né? A gente entra nos conceitos de gênero, né? De repente, o negociador, entender do processo num todo, hein? Quando a gente fala de quem é que está do outro lado, como é que o outro chega. Então, a preparação do antes mesmo. Na fase 2, entra o durante, né? Então, abertura. Falar, mas deixar com que o outro fale também, né? Ouvir. Então, ser um bom ouvinte. O negociador, ele é um bom ouvinte, né? Explorar, procurar saber quais são as necessidades, né? Quais são as necessidades dessa pessoa que está comprando, né? Dentro do explorar, pessoal, quando você faz a análise desse comprador, lembra que eu falei do fidelizar? Eu quero fidelizar essa pessoa. Eu quero que ela compre direto de mim. Eu quero que ela seja fiel a mim, né? O explorar envolve entender quais são as necessidades dele para que ela compre naquele momento. Será que é só para aquele momento, né? Então, explorar ao máximo. É explorar mesmo esse cliente, esse comprador, né? Aqui, a fase do durante, tem a apresentação, que é a apresentação desse produto, por isso que a gente fala que o negociador ele precisa conhecer o produto que ele está vendendo, né? A clarificação aí no processo, que é o durante, é deixar claro, eu preciso deixar claro todas as partes que vão envolver esse processo, cláusulas de contrato, né? Em caso de os riscos, sim, Altair, conhecer o cliente e suas necessidades, principalmente, né? E vai saber se essas necessidades também não são futuras, e aí você consegue fidelizar o negócio, né? Atender necessidades futuras dele. De repente, não é uma coisa que ele quer só para agora. Então, se ele não quer para agora, por que eu vou querer um adversário? Eu quero um parceiro mesmo, né? Eu quero atender as necessidades, todas as necessidades que esse cliente tiver. Então, eu sondo ele, né? Eu vou ouvir o que ele tem para falar. E aí, esse ouvir o que ele tem para falar, eu já estou fazendo a minha análise, né? A apresentação do produto, né? O produto num todo, né? Como é que ele vai adquirir esse produto, de que forma ele vai pagar, num todo, é a apresentação do negócio num todo, né? Embalagem que ele vai receber, é o processo logístico, né? Em que armazém vai ser feito isso, como vai ser feito o processo de estoque, qual transporte que vai ser utilizado, na armazenagem, quais os meios de manuseio vai envolver essa carga, qual que é a especificidade da carga, né? Se vai necessitar de escolta, se não vai necessitar de escolta, se eu tenho facilidade de fluxo, né, na logística para fazer a movimentação dela, ou se ela só pode ser operada à noite. Então, eu preciso entender qual é a necessidade desse cliente quando eu falo sobre carga ou sobre mercadoria, né? Qual o público dele? A gente fala de público-alvo. De repente, a pessoa está comprando uma coisa da gente que ela nem sabe, tadinha, para quê. Quem está do outro lado nem sabe por que está comprando. Ele sabe que precisa comprar, né? E ele não faz essa análise de mercado. Ele não sabe qual é o público que ele tem para atender. E aí o negociador, ele precisa ter essa visão, que é a visão ampla do negócio, né? Quando ele observa que aquele que está comprando não sabe nem por que está comprando, só sabe que tem que comprar, né? O comprador, né? Olha, o comprador, eu estou ali para vender. Mas quando você vê que o comprador, ele não tem a expertise, né, do negócio, você tá feito. Você vai vender. Só que lembre que quando a gente fala da clarificação do negócio, eu estou falando das claras, né? Das claras. E aí, quem está comprando de mim não é o meu adversário, ele é o meu parceiro. Se eu tiver essa visão, que é a visão de negócio, eu vou fidelizar ele, tá? Aqui, e a ação final, que é a venda. Pronto, a venda, a negociação.
Esse controle da avaliação é aquele depois que eu falei, né? É muito importante saber quando o cliente, quando você sonda o cliente, né? Depois da negociação, e foi tudo muito bom, quando ele fala bem de você, quando ele recomenda o teu negócio, né? Quando ele recomenda aquilo que comprou de você, quando ele fala muito bem sobre o seu atendimento, né? E relacionado àquilo que ele necessita, que o Altair falou, é você que vai vir na mente dele, né? E um bom negociador tem como característica, e ele vai deixar a marca dele, que é a marca pessoal, né? Então ele pode ser muito bom em técnica, mas ele vai deixar a marca dele. Então fazer essa sondagem, né? Que é o pós-venda. É o pós-venda, né? Eu preciso entender se aquilo que foi negociado chegou de fato na mão dele, se atendeu às necessidades dele, né? Me colocar à disposição para informações caso ele necessite, né, desse processo sobre o produto, por exemplo. Fazer um pós mesmo, né? Um pós mesmo. Um pós em todos os sentidos. Se eu não souber, eu procuro. Aí é bom os networks, né? Porque se eu não sei, alguém sabe. E eu vou atender e eu vou fidelizar esse cliente, ok? E aí, o processo final, ele envolve... Ele tá bem ruinzinho, esse daqui, mas eu vou falando para vocês. Aqui, pessoal, entra a parte das etapas do processo da negociação, quando eu falo sobre as habilidades. E quando eu falo assim, o negociador, ele precisa encantar. E o encantar não tem nada a ver com todos esses conhecimentos técnicos que ele precisa ter, né? Tem a ver com quem ele é. Então, entra aí o concentrar-se nas ideias, né? Então, nas ideias do negócio, discutir as proposições. Então, quando eu discuto, eu vou ouvir esse cliente, né? Então, de fato, eu preciso ser um bom ouvinte. Proporcionar alternativas para outra parte. Então, não é só a tua fala, a tua razão, o teu negócio. Então, proporcionar a ele alternativas, né? Alternativas de pagamento, alternativas no negócio, para que o meu dê certo e o outro dê certo. E aí a gente fala... pessoal, nunca esqueçam isso. Toda negociação tem que estar pautada na satisfação. Então, os dois lados precisam ganhar, tá? Aqui eu coloquei ter objetividade, né? Na equação e resolução de problemas, né? Nas minhas aulas, eu gosto muito de colocar a problemática. Por quê? Tem uma turma que eu terminei agora no Logística, que eu falei assim para eles no primeiro dia de aula. A logística é o seguinte, nós trabalhamos para que tudo dê certo, mas com a probabilidade de que tudo dê errado. Como assim, professora? Aí eu falei, eles fizeram a logística das acidas, né? Eu falei assim, vocês irão trabalhar, a logística, ela é muito racional, né? Nós precisamos ter pensamento, raciocínio rápido, raciocínio lógico, nós precisamos resolver problemas, né? Quer resolver problema, vai fazer logística. Mas não é só resolver os problemas, né? Nós precisamos ser proativos. A gente precisa agir antes que o problema aconteça. Então, eu trabalho com a possibilidade de que tudo dê certo na logística. Mas pode dar errado. E aí, e se der errado? Quais as alternativas que eu tenho? Tá? Que eu coloquei, né? Que eu planejei. Plano B, plano C, plano D e assim por diante. Apresentar as propostas de forma concreta, né? Saber falar, saber ouvir, colocar-se no lugar da outra parte. Então, toda vez que eu tiver com o meu cliente na negociação, eu preciso entender as necessidades dele, né? Isso, Selma, ter visão do negócio. E não é só o negócio, ter visão do outro. Nunca esqueça que a primeira frase do slide, o slide número 1 que eu coloquei para vocês, é que o negociador, ele precisa ter, são relações sociais, interação social. Você não vai lidar com uma máquina, você vai lidar com alguém. Então, ter a visão do negócio, mas ter a visão do outro.
também vai fazer parte do processo da negociação. Aqui, ter consciência daquilo que se negocia, né? Saber interpretar o comportamento humano, superar os relacionamentos de pessoas baseadas no interesse. Então, você sabe que o outro tá ali, ele tem interesse em alguma coisa. Esse saber interpretar o comportamento humano, pessoal, é o seguinte: você colocou empatia, Selma, mas o comportamento humano está baseado em relações, né? Relações. Todo mundo quer ser bem recebido. Todo mundo, né? E quando a gente fala sobre negociação, a gente nunca sabe como é que o outro chega. Não esqueçam disso. Na negociação, você não sabe como é que o outro está chegando. Então, essa parte do ouvir, né, envolvendo a tua parte, que é a parte do negócio, com a parte humana, ela vai fazer parte. Ela precisa fazer parte, né? Então, tá lá, negociação, interação social. Interação social é com o outro, é com alguém, né, que atender as necessidades não é só as necessidades do negócio, tá? É as necessidades num todo. E aí ela envolve essas relações humanas. Entender de gente. No finalzinho aí ele fala sobre evitar estruturar um relacionamento na função apenas do acordo, né? Nossa, eu tô aqui para ganhar. Eu tô aqui somente para ter o acordo, né? Eu preciso fechar o negócio. Na negociação, pessoal, não é na primeira que você vai fechar, tá? Eu fechei um negócio aí com os parceiros que eu tive que me colocar na situação de ir algumas vezes, de esperar, de ter paciência, de ouvir não, de ir atrás do sim, né? De várias coisas. Então, tá pautado de fato na relação humana, não era só o negócio, né? E aí ele fala isso, né? As habilidades de um bom negociador, ela envolve essa parte da estrutura do relacionamento. Então, eu não vou acordo, se eu tô ali só para fechar o acordo e vender e ganhar, por exemplo, vender e ganhar, vou fechar o acordo. Não é um ganha-ganha. A satisfação é só de um lado, né? E as boas relações negociais, ela envolve sim a barganha, envolve sim você vender o seu produto, o outro comprar aquilo que ele quer, poder barganhar os processos na logística, poder barganhar um frete, poder barganhar a armazenagem, o custo da embalagem, o custo de um certificado, poder barganhar. Porém, as duas partes, ou todas as partes envolvidas precisam ganhar, né? Precisam estar satisfeitas com esse negócio. E antes de concluir aí, né, fazer esse fechamento, que é o fechamento final. Todo o processo de negociação, então, mais do que entender todos esses conceitos, são conceitos técnicos, né, que a gente aprende aí de estratégias de negociação, por exemplo, né, foi o segundo MBA que eu fui fazer, né, entender sobre as estratégias do negócio. Tem matéria de humanas. Então, por mais que eu tenha aprendido várias ferramentas sobre o negócio, ela estava pautada nas relações humanas, né? Eu não vou tratar com uma máquina, eu vou tratar com alguém que tem a necessidade do negócio dela, que é o de receber, mas é alguém que vai estar lá, né? E uma das qualidades do negociador envolve o dom de ouvir, ok? O dom de ouvir. Ouvir é importante. Ouvir. E aí esse conquistar, né, o fidelizar o cliente, é de fato poder conhecê-lo. Eu me coloco na condição de conhecê-lo, entender as suas necessidades, são as suas necessidades comerciais, mas de conhecê-lo. E firmar, né, essas parcerias. É a parceria do negócio, né? Todo bom negócio vai envolver encantar o meu cliente. E para que eu sustente esse negócio, né, essa relação pautada em parcerias, de fato,
eu preciso estar satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, mas ver o outro. O outro também precisa satisfazer com aquilo que eu estou vendendo, tá? Ou negociando para ele. E as partes envolvidas, né? Nem todo negócio vai ser pautado em 2 pessoas. Vai envolver mais pessoas no negócio. E aí todo mundo sai ganhando. Bem, o meu muito obrigada. O meu muito obrigada aí a todos, sem exceção, né? Obrigada aí ao convite do professor Leonardo. Esse material eu vou mandar para ele e para a professora Franz, né? Para ela poder entregar aí a vocês. Entregar, né? Repassar. E a gente tem uma surpresa, né? Eu tenho uma surpresa aí no final. Eu tenho uma surpresa no final aí para vocês, que o professor Léo já sabe. E eu não sei de que forma a gente vai fazer. Eu pensei em algumas possibilidades, né? É o conteúdo que, quando a gente fala de negociação, negociar preço, negociar transporte, vai muito além, né? Vai muito além do preço, do transporte, negociar frete, vai muito além disso. E entender isso faz a diferença, né? Eu não sei se eu parei de projetar. Eu parei de projetar, né? Acho que eu parei. Cadê o Não. Tá, muito não, obrigado na peraí. tela. Peraí. Parar compartilhamento. Parei. Tá, vossa pessoa. A minha pessoa, eu coloquei um batom, eu falei, eu tenho que aparecer, eu tô de branco, né? Eu tenho que aparecer só de branco, não posso parecer um anjo, eu tenho que colocar um batom pra aparecer. Mas tem que haver, o bom negociador, a maioria das coisas não tá pauta. Se de fato ela quer fidelizar, ela não vai pensar só no lucro, né? Não vai mesmo. Bem, o professor Leonardo tá aí, tá aberto, a gente ainda tem uns minutos aí, né, para falar sobre o assunto. É bem interessante falar sobre negociação, né? Tem várias empresas aí, quando a gente fala de fornecedor, né, aquele que vai fornecer aquilo que eu preciso, ele está baseado nessas condições que a gente fala do concorrente perfeito, né? Hoje nós temos uma concorrência muito grande, baseada em vários produtos que são vendidos, né? Então, de fato, quem vai vender, quem vai negociar isso, precisa ter uma visão ampla de várias coisas relacionadas à mercadoria, ao produto, mas ele de fato precisa ter essas habilidades, que são habilidades pessoais, né? Que envolve a habilidade cognitiva, envolve as habilidades interpessoais e intrapessoal, tá? Mais do que um conhecimento técnico. Tá aberto. Sim, bora, gente. Vocês não querem fazer pergunta que eu tô ouvindo aí? Eles estão só escrevendo. Tem algumas turmas que falam pouco, tem turma que tem gente que fala mais. Faz logística, faz. Bom, eu vou falar porque ninguém fala e fico esperando toda Pronto, a vez que Selma alguém fala. abre aí a rodada. Pode ir lá, Selma. Então, Márcia, prazer. Prazer, Selma. Então, eu ia te falar, como você pode trabalhar essa parte, essa outra parte, né, de interpessoalidade, de conhecer esse assim outro lado, com coaching, sei lá, psicologia. Você tá falando de mim, eu, a Márcia? Como é que eu faço dos negócios? Vamos lá. Eu vou te responder, Selma, do meu jeito. Eu coloquei um slide para vocês. Deixa eu voltar esse slide aqui. E aí vocês vão entender um negocinho quando eu falei sobre, né? E a Selma falou assim, mas você envolve o coach, você envolve... Eu vou projetar de novo esse slide aqui e vou mostrar um negócio para vocês. E aí você que vai me dar a resposta, Selma, sobre aquilo que eu vou te falar. Quer ver? Ok, tô esperando, pode falar. Vamos lá. Quando eu mostrei isso aqui, eu passei rápido. Aqui em cima eu coloquei um logo, né, da Carta Treinamento e Desenvolvimento Humano. E o ano passado,
na verdade, já tem alguns anos, né? Alguns anos já. Eu faço alguns treinamentos para faculdade. E lá, eu tô aparecendo de novo? Já tirei a tela? Está aparecendo. Tá. Lá, há 9 anos, na verdade, eu fui para ficar um ano e negociei para fazer uma turma só. E aí, nessa negociação, me pediram outro ano, aí outro ano, e aí eu fui ficando. Quando eu não pude atender, eu negociei de mandar outros professores no meu lugar. Só que eu tive uma rejeição disso. E aí eu voltei. O ano passado, eu vi que muitos alunos solicitaram, teve a pandemia e tal, e aí falaram, professora, a senhora não consegue fazer isso, isso e isso? Tá, eu comecei a atender alguns alunos por fora, no particular. E nesse particular, eu descobri que se eu usasse, né, o meu dom, ou o meu propósito de vida dentro daquilo que é a minha profissão há 10 anos, eu estaria ajudando outras pessoas. Então, esse ano, através da Carfer, né, eu tive que abrir essa de treinamento. Eu criei um projeto, né, voltado à aprendizagem. Então, um preparatório intensivo para o programa de aprendizagem, onde nós temos 70 alunos. 35 para São Vicente, aqui, centro, e 35 na área continental. Quando eu fui fechar o negócio, aí eu fechei. Tive a ideia. Fiz toda aquela parte da preparação, preparei. E aí me planejei. Eu precisava de um espaço, né? Então eu precisava de pessoas. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada sozinha. E aí eu fui atrás das pessoas, né? Eu tive que ir atrás das pessoas. E eu precisei negociar. E aí, na hora de apresentar isso, na hora de apresentar o projeto, de falar da causa, o objetivo desse projeto, né? Eu tive que vender ele para algumas pessoas. Não foi um serviço, não foi nenhum produto, eu tive que vender isso. E a primeira coisa que eu vendi foi o meu nome, né? O meu nome e quem eu sou, nas coisas que eu acredito, as coisas que já deram certo vinculado ao meu nome, né? E eu sabia que o meu nome tinha peso nesse negócio. Então eu fui atrás de um parceiro, que me fornecesse determinada coisa. E aí, utilizando esse processo, que é o processo de barganhar, porque tudo envolve dinheiro, né? Eu fui barganhar e no barganhar com determinadas coisas, no lugar de eu tenho hoje 9. Então, eu negociei algumas coisas, ganhei todas elas. Acredito que eles também tenham ganho do lado deles, mas o projeto ganhou, né? Nós ganhamos muita coisa. Eu esperava um só, e hoje eu tenho 9 parceiros para esse projeto, e aí eu tive que negociar. Então, negociar meu tempo, negociar os professores, negociar o espaço, negociar o período que isso vai ser feito, negociar a quantidade de alunos que serão capacitados, negociar. Então, o que eu tinha de precioso para utilizar, né, nesse processo, que é o processo da negociação? Então, envolveu o meu conhecimento técnico e tudo aquilo que eu coloquei no cronograma, né? Mas ali eu não tinha o cronograma, ali eu não tinha os alunos do projeto. Ali, só quem estava negociando com eles, eram as pessoas que tinham, né, aquilo que eu queria, era eu. Então, entrou muito a parte do interpessoal, o intrapessoal, porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu passo confiança, credibilidade, né? Eu falo com muito otimismo quando eu falo sobre o projeto, sobre as minhas coisas, né? Sobre aquilo que eu quero. E o outro quem está do outro lado recebe isso no conceito de que, caramba, vai dar certo. E nem aconteceu ainda e vai dar certo. Então, o outro é como o outro recebe. Então, eu me coloquei na condição de investigar tudo
que entra a parte do planejamento, né? E aí, te respondendo, eu, de fato, coloquei em prática todas as habilidades de uma negociação, só que eu fui com a certeza que as partes iriam ganhar. Então, a minha parte representando esses 70 e a parte do outro lado, né? Tanto deu certo que depois apareceram 2 outros parceiros, né? É claro que as minhas habilidades cognitivas, a interpessoal, né, foram valorizadas, né? O meu conhecimento técnico foi valorizado, né? Mas eu acredito que o que fechou de fato o negócio foi a parte humana, tá bem? Eu acho que aí você fecha, você mesma responde, né? Se foi meu conhecimento técnico que encantou quem está do outro lado, ou se foi eu. Eu acredito que os dois foram um conjunto, mas o que de fato bateu o martelo, assim, né, foi esse otimismo. Já entrando com a proposta de que todos nós iríamos ganhar. É isso. E também eu penso assim, para você mostrar a verdade nas suas coisas, você tem que conhecer e também você tem que fazer aquilo. Não falar só, demonstrar, né? Sim, sim. Que a pior coisa é uma pessoa falar uma coisa e querer vender uma imagem que ela não é, ou não ser Sim, ela. sim. Né? E quando eu cheguei em determinado lugar, eles já falaram assim: ah, é a professora Márcia, é a Carfer. Então, é a Carfer. Então, eles não falam assim. Aí, quando ele falou assim: ah, cheguei a professora, foi da ETEC. Eu falei: não me associe somente à ETEC. Eu preciso que você faça isso dando crédito a Márcia, que sou eu, né? Independente de por onde eu tenha passado. Então, o crédito foi baseado em quem eu sou, né? Não por onde eu tenha passado. Valeu a pena ter passado, né? Em todos, porque todos foram, todos são a minha base, né? Daquilo que eu sou hoje, mas o crédito foi dado a quem eu sou, né? A Josima está perguntando sobre o seguro de carga. Josima, é o seguinte, quando a gente fala sobre as cargas internacionais, o cliente vai ter 2 opções. Ou ele pode trazer essa carga com seguro internacional, e aí é uma modalidade de contrato, ou ele pode trazer sem um seguro pago. Aqui no Brasil, existe a obrigatoriedade das cargas internacionais terem o seguro nacional de carga, tá? Primeiro porque elas não estão nacionalizadas. Então, o seguro de carga internacional aqui, quando a carga dá presença de carga, ela torna-se obrigatória, tá bem? Para quem está comprando. Nas cargas nacionais, um seguro, na verdade, ele é uma garantia, né, daquele que tem a carga. Então, ele pode ou não contratar o seguro de carga. A maioria das cargas, né, 90% das que eu conheço, giram com um seguro de carga sobre elas. Tanto que motoristas autônomos de carga, quando eles vendem, né, o negócio deles, né, para as empresas operadoras logísticas, o autônomo, a própria empresa logística, ela, dentre os seguros, né, o seguro do teu bem, que é o caminhão, ou o seguro da carga, ela já torna obrigatória essa parceria com o caminhoneiro, o autônomo, onde ele apresente o seguro sobre a carga, tá bem? Então, o seguro, para quem é motorista autônomo e faz o que nós chamamos de agregar, né? Quando ele agrega junto a uma empresa, a própria empresa já pede o seguro de carga, tá? Então, ele precisa ter o seguro de carga. O seguro de carga é uma garantia. É assim como você tira um carro, né? É um carro que tenha opcionais, que seja um carro que, de fato, você... né? Eu sempre tive seguro do carro, mesmo sabendo que eu não usaria, né? E o seguro sempre é uma garantia do teu bem. Nesse caso, sobre a carga. Então, aquele que tem a carga, ele vai atrás de uma seguradora. Principalmente se essa carga, ela tem uma especificidade diferente, tá? Uma carga geral de, sei lá, brinquedo. E é uma carga de explosivo. A gente analisa isso, né? É uma carga de explosivo, é uma carga refrigerada, é uma carga de vacinas, por exemplo. E aí você leva em consideração no seguro as condições dessa carga quando ela é nacional,
né? Mais a especificidade dela, tá bem? A gente fala assim, o seguro morreu de velho. O seguro é uma garantia. Mais alguém? Mais ninguém quer perguntar? Ninguém? Eu queria saber mais sobre a Carfer. Sobre o que se trata o seu curso. Ah! E aí, prof? Eu não vou. Na verdade, a Carfer é voltada a treinamentos, né? Então, treinamentos voltados à área mesmo do comércio exterior, de relações, logística e gestão de portos. Eu conversei com o professor Leonardo, que hoje, no final da aula, pode falar, professor? Pode, já que já estamos chegando quase ao final, acho que vai dar Tá. tempo agora já. Então, no final da aula, eu ia fazer um sorteio, né, da Bolsa 100%, que é voltado às capacitações na área de importação, então, o auxiliar de importação e os procedimentos de pós-descarga, quando essa carga chega aqui no Brasil, né? Então, todos os procedimentos aduaneiros, logísticos, a parte documental, valores relacionados ao processo. Então, eu vou dar uma bolsa de 100% aqui. Eu não sei quantos alunos tem aqui. Deixa eu ver. Quantidade de alunos. Tem 81 alunos. Isso, tinha mais até, mas teve gente que saiu. Tava no 102, 103. Eu vou fazer assim. Eu pensei em uma coisa e então já fiquem atentos aí que eu vou fazer uma pergunta. Ó, dentro dessa pergunta, quem responder no chat primeiro, eu vou fazer assim, professor, isso mesmo. Fiquem atentos, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem, se prepararem, blá, blá, blá. E quem de fato responder essa pergunta que eu vou fazer agora, ganha essa bolsa. E aí eu vou deixar o meu WhatsApp aí. A pessoa, o aluno, entra em contato comigo, né, hoje de preferência, e aí eu acerto com ele as condições dele receber, os dias já de treinamento, porque já tem treinamentos, todos estão fechados, né? Eu tinha falado com o professor que eu tinha uma meta, e que bom, né, que a gente atinge essa meta mesmo estando aí na pandemia. Eu, como tenho 81, 2, e eu não conheço vocês, né, eu ia fazer pelo número. Como eu não conheço vocês, né, e aqui não aparecem números, eu podia ter falado um número, e não tem como eu fazer isso, eu vou fazer uma pergunta aqui no chat mesmo, vou escrever no chat. E aí, com base na pergunta do chat, quem responder primeiro recebe a bolsa. Pode ser, Léo? Pode, eu até consigo fazer por número. Eu tô olhando aqui que Consegue? eu gerei o Insights, eu vou colar aí um print. E aí no Insights tá todo mundo aqui e ele me gera aí um tipo número, porque cada pessoa que entrou, ele gerou aqui, ele registrou. Então tá. Então eu vou falar um número. Então deixa eu abrir aqui o sorteador. Tá. Só um Eu vou minuto. falar dois. Na verdade, eu vou falar dois números. Dois números? Então eu vou colocar automaticamente para ele puxar Tá. dois números entre Dois um. números. Tá bem. O primeiro número vai receber a bolsa de 100% desses cursos da importação que eu dou, e o outro número vai receber as bolsas do curso de exportação. E aí as duas pessoas precisam me chamar hoje. Ó, você já pensou aí no número? Já, em dois números. Eu vou dar o número de nascimento do meu pai. Diga. Então, o ano dele, que foi o ano de nascimento, e o dia, que foi o dia que ele nasceu. Pode ser? Pode, é porque aí vai demorar mais um pouco, porque no site do sorteador ele já calcula automático, mas dá para fazer. Não, Só vai, eu deixa eu falar contar. um número, então. Pronto, ó, eu consegui, eu exportei para o Excel, vai Tá mais bem. fácil. Número 21. 21? 21. Quem é? Peraí que eu tô abrindo, porque eu tive que exportar aqui a relação. Tá bem. 21 é Lucas Carmo. Ó, eu vou Lucas colocar até o Carmo. e-mail aqui dele, ó.
Lucas Carmo, ele é do primeiro de logística. Pô, que eu dei aula. professor, que Uau! sorte, eu não tô nem acreditando. Pô, tô até passando mal aqui. Diga Não ele é aí. possível. Pô, Nossa ó, senhora. me Vou chama, desmaiar aqui, calma aí. 3656. Me chama, já vou te falar os dias, né? Na verdade, a importação é uma área, foi um curso que eu tive mais alunos, mais procura, né? Porque é a área que paga melhor, né? Digamos assim. Então, a turma que eu tive mais procura, você vai ter que, de fato, me chamar, porque o final de semana agora já tem turma fechada. E é um curso que eu vou repetir, né? Então, Lucas Carmo, meu número tá aí. Você me chama por gentileza. E o outro número, professor, aí você joga aí. É para exportação. Ó, eu colei aí, só pro pessoal ver aí que tava aí o Lucas, o 19. Quem quiser contar, pode contar a auditoria. O outro número, sabe o que eu fiz? Eu usei o site que eu faço o sorteio de grupo de TCC. Aí deu 42. Não sei se você quer que eu ressorteie aqui, ó. Ó, vou colocar de novo, vai. Ó, vou mandar ele buscar aqui. Tá na minha tela aí, né? Ele vai buscar. Ah, vai, joga aí. Então, esse Vamos é o ver. exportação. Esse é o exportação. 65. Deixa eu ver quem é o 65. 65. Calma aí que eu vou agora ter que olhar aqui no Excel. Que eu exportei aqui o povo. E não, ela é do segundo. Eu ia falar, nossa, dois da mesma sala, mas não é. É Ingrid Lima. Eu acho que ela é do segundo de logística. Segundo Marcar um log. arroba nela. Peraí, vamos ver se ela tá aqui. Porque se ela não tiver, né, a gente Se tiver, você passa. já tem que estar na sala. Ah, não, Na ela é sala. do primeiro. Ingrid Pinheiro de Oliveira Lima. Primeiro Aí, log. será que ela tá aí? Ah, eu acho que ela Ela tá? respondeu. Ou não? Aqui deu kkk. Ingrid, Ela tá sou aí, ela tá eu. aí. É ela, eba! Ganhou, Também. parabéns. Oi, Ingrid, por gentileza, me chame, tá? Então, o Lucas vai fazer o módulo IN, né? Que são 2 dias, o IN são 2 sábados. E o módulo exportação, olha, a logística trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana. A exportação vai ser domingo, tá? Então, os dois me chamem, por gentileza, para eu passar as respectivas datas, né? 13, 9, 8, 1, 8, 4, 36, 56. E aí, os dois alunos, vocês vão conseguir me encontrar pessoalmente, porque dia 1/5 eu tô indo fechar o auditório para conhecer o pessoal pessoalmente, né? Cálculo não tem como. Eu vi que o pessoal teve uma dificuldade para cálculos, né? Então, eu vou dar o presencial dia 1º de maio. E aí, os dois, além do remoto, né? Que já foi, para mim, um sucesso, eu gosto muito do que eu faço. Nós teremos um encontro presencial, e aí eu vou orientando vocês. Vai ser dia 1º de maio, junto com esses alunos, né, da faculdade, os alunos do ensino técnico. Tem muita gente do ensino técnico. Hoje me procurou um aluno da logística. Eu esqueci o nome dele. Foi. Ele falou que ia estar aí, ia estar aqui assistindo. Deixa eu ver quem é. Cadê ele? Eu já mandei o telefone para Ingrid. Lucas, você anotou aí, né? Que eu já mandei no chat da Ingrid, mas a professora colocou aqui de Por novo. gentileza. Já vou mandar mensagem pro Igor, da logística. Eu não sei qual ano o módulo que ele é, Deve ser mas o segundo. o Igor vai estar com a gente também. Então é isso, pessoal. Mais informações, pode pegar meu contato aí, me chamar. Professor, muito